Querido, eu quero ministrar uma palavra, e o tema dessa palavra hoje é retomando o encargo. Retomando o encargo. O que nós entendemos e percebemos a necessidade das nossas vidas? Muitas das vezes nós olhamos para a nossa vida e começamos a olhar para a nossa história como igreja. Eu acredito que se você está conosco aqui há mais de 4 anos, né? Ou seja, nós temos aí pouco mais de 4 anos de história, ou mesmo que você tenha chegado depois, é possível que você olhe para trás e perceba o seguinte: a nossa história, ela foi marcada por uma história de milagres. Olha, quando nós olhamos, ou seja, nós podemos enumerar inúmeras conquistas que nós já tivemos. Daquele grupo pequeno que se reunia na varanda da minha casa, ali da Pedro Teixeira 928, para a realidade que nós estamos hoje, você olha e fala assim: muito aconteceu. Olha, são vitórias em todos os sentidos. Se você for olhar, ou seja, nós aumentamos em número, nós aumentamos em qualidade, nós aumentamos em alcance das pessoas, nós crescemos em todas as direções. É evidente que a gente olha para isso e fala assim: isso é bom demais. E isso, na verdade, ou seja, é um milagre. Essa semana, para você ter ideia, ou seja, isso, eu digo isso, querido, é para engrandecer o nome do Senhor, amém? Porque é Ele que é responsável por tudo isso. Eu compartilhei com os líderes, amanhã está chegando, ou seja, na verdade sai amanhã, lá da cidade de Capitão Enéas, no norte de Minas, ou seja, para lá de Montes Claros, ou seja, vai sair um pastor da cidade de Capitão Enéas. Ele vai viajar quase 600 quilômetros para passar 5 ou 6 dias aqui conosco. Tipo assim, por que ele quer fazer isso? Porque ele quer conhecer a realidade do que nós estamos vivendo. Ou seja, o testemunho do que Deus tem feito aqui está alcançando pessoas fora. Ou seja, isso é para a glória de Deus. Ele me ligou, fiquei super constrangido. Ele é ovelha, na verdade, ou seja, ele está debaixo da liderança do pastor Paulo Júnior, aquele amigo meu que veio ministrar, um grande pastor ali no norte de Minas, e ele vive numa cidade pequena como a nossa. E às vezes o que acontece? A ideia é que cidades pequenas não podem ter igrejas grandes. Isso é uma mentira. Ou seja, nós somos uma igreja grande e seremos uma igreja maior ainda, amém? Nós seremos ainda maiores. Mas, ou seja, o que isso mostra para a gente? Que Deus tem nos abençoado. Ou seja, é o testemunho do que Deus faz quando pessoas, eles decidem obedecer o chamado de Deus. Quando pessoas decidem fazer o quê? Cumprir a vontade de Deus. Agora, o responsável por isso tudo, querido, é a graça do Senhor, amém? O pastor ele usa uma expressão que eu acho que é muito propícia para isso. Nós devemos nos lembrar dos grandes feitos do Senhor nas nossas vidas, mas compreender que isso só aconteceu por causa dele. É apesar de nós que isso aconteceu. Às vezes não aconteceu mais por causa da gente, mas glória a Deus por aquilo que já aconteceu. Agora, nessa noite eu quero ministrar essa palavra, e essa palavra é uma advertência para nós. Por quê? É o perigo que existe em ser bem sucedido. Querido, é muito ruim fracassar. É muito ruim você empreender projetos, fazer, sonhar e não realizar. Contudo, existe um perigo também em ser bem sucedido. Mas meu pastor, mas como assim? Querido, é um perigo, porque muitas das vezes o que acontece? O fato de sermos bem-sucedidos em algumas coisas, às vezes nos levam lentamente a perder o encargo. A perder o encargo, ou seja, a abandonar coisas que são importantes para nós. A igreja de Éfeso foi advertida pelo Senhor Jesus, dizendo o seguinte: olha, eu conheço as suas obras, vocês são muito bons, mas vocês perderam o primeiro amor. Vocês deixaram para trás, esqueceram de coisas, de princípios e valores que são importantes. Nós precisamos ter um encargo pelo avanço do reino de Deus. Olha, o bom, ele é inimigo do ótimo. Olha, aquilo que nós conquistamos não pode se tornar um adversário. Ele tem que contribuir. Eu lembro de uma oportunidade que nós estávamos num restaurante sentado junto com o pastor Paulo Mazzoni e ali outros pastores, e ele veio ministrar em Divinópolis, e a gente estava jantando com ele, e ele estava falando da bênção que era o prédio novo que a gente estava começando a se reunir naquela época em Divinópolis. E aí o que aconteceu?
ele virou assim e disse para o meu pastor na época, dizendo o seguinte: olha, esse prédio é lindo, é muito bonito, mas ele pode se tornar um inimigo contra vocês. E isso me deu um medo tão grande, na verdade. Ou seja, o que eu transporto hoje isso aqui? O crescimento, às vezes, ou seja, tudo isso que nós alcançamos nesses 4 anos, eles não podem servir para nos deixar acomodados. Ou seja, nós não podemos parar diante daquilo que nós conquistamos. No decorrer do tempo, o que acontece? A gente corre o risco de perder. Às vezes a gente vai, olha e fala assim: nome de Deus nos abençoou muito. E a gente corre o risco de perder a noção, ou seja, a noção exata daquilo que Deus tem para nós. A gente às vezes perde a percepção correta das coisas espirituais e entende e começa a questionar assim: por que eu estou aqui? Por que as coisas são realizadas desse jeito? Ou seja, nós começamos e corremos o risco de perder o foco. E é nessa direção que muitos começam muito bem e acabam terminando mal. Começam muito bem, começam animados, cheios de Deus, mas se deixam levar por outras coisas que não é o foco central. Às vezes nós cultuamos o Senhor, mas a gente precisa entender, e eu disse ontem, na verdade na semana passada, sobre isso, nessa direção pelo menos, que quando nós cultuamos o Senhor, nós não cultuamos para agradar o público, nós cultuamos para agradar o Senhor, amém? Mas muitas pessoas só cultuam porque acham divertido. Ou seja, precisa haver um fator que não é o principal. A nossa vida com Deus é uma vida para agradar a Ele. Quando nós estamos aqui aprendendo a palavra e recebendo a palavra, nós precisamos ter uma compreensão que nós não estamos aqui para nos tornarmos catedráticos, para nos encher de conhecimento tão somente, mas nós estamos aqui para ser preparados para aquilo que Deus quer fazer. Se a mensagem que você recebe todos os dias, ela entra na sua mente com a categoria de informação, aprendi mais um pouco, mas isso não se torna uma prática, nós estamos falhando. Porque na verdade, querido, o que acontece? Nós precisamos entender que o objetivo de estarmos aqui reunidos é uma questão de nos tornarmos um instrumento de Deus. Ou seja, nós estamos sendo lapidados. Por que nós adoramos o Senhor? Porque Ele é digno, amém? Ele é digno de louvor, mas a gente entende que quando nós adoramos, nós somos cheios da presença dEle também. Nós desfrutamos de um relacionamento com Ele, e essa intimidade vai nos preparar para quê? Para ser útil. Para ser útil aonde? Para o Senhor. Em que lugar? Aonde Ele nos colocou. Quando eu recebo a palavra, eu não estou simplesmente aprendendo um conteúdo teológico. Eu não estou aqui falando mais uma palavra. Ou seja, mas é a porção da palavra que eu vou receber hoje, que vai me ajudar a ser um instrumento mais útil a partir de hoje. Ou seja, precisa gerar implicações na nossa vida. Muitas pessoas entram aqui, vêm aqui, olham isso e vêm atrás da bênção. Agora, querido, isso não é errado, tão somente. Até porque aqui é o vale da bênção, amém? Ele falou assim: você está no vale da bênção. Falou assim, e a bênção está aqui mesmo. Agora presta atenção. O problema é que às vezes as pessoas vêm buscar a bênção e esquecem de ser uma bênção. Você está aqui, você está no meio da bênção mesmo, mas é para você se tornar uma bênção, é para você ser uma bênção. Quando nós estamos sendo preparados nessas das nossas reuniões, ou seja, quando acaba aqui, talvez a mentalidade das pessoas seja o quê? Agora eu vou voltar para minha casa. Querido, nós não despedimos você para sua casa todas as semanas. Na verdade, toda vez que termina a nossa reunião aqui, nós estamos enviando você para cumprir o propósito de Deus aonde você está. É para cumprir o propósito. Ou seja, nós estamos te preparando, te dando subsídio. Você está recebendo de Deus para se preparar para fazer o quê? Para viver uma semana na presença de Deus, para ser uma bênção, para desfrutar desse favor e fazer o quê? Cumprir a vontade dEle. Ou seja, quando nós olhamos para isso, muda a nossa perspectiva, porque nós não estamos aqui tão somente para receber, mas nós estamos aqui envolvidos com o centro do coração de Deus. Nós queremos fazer o quê? Agradar o Senhor, porque foi isso que Ele nos mandou fazer. A ordem de Jesus não é venham e sejam abençoados.
Mas vão e façam discípulos. Vão e sejam uma bênção. Vão e mude a realidade desse mundo, porque esse mundo jaz no maligno. Amém? É verdade. Eu falo assim, misericórdia, é verdade, o mundo jaz no maligno, mas a igreja é a esperança do mundo. Você é a esperança do mundo. Você que pode mudar isso, mas você só pode mudar isso se você estiver alinhado com a vontade de Deus. A gente precisa estar atento sempre, para a gente não perder o encargo pelo coração de Deus. Talvez nas suas orações, as suas orações, elas possivelmente, como a maioria de nós, elas estão muito voltadas para nós mesmos, para aquilo que eu quero, aquilo que eu sonho, aquilo que eu desejo. Pastor, isso é errado? Não, não é errado. Mas se nós voltarmos as nossas orações e o nosso coração para o coração de Deus, e duas coisas vão acontecer: nós vamos agradar o Senhor. Amém? E outra coisa, inúmeras situações que estão destravadas, elas vão ser, que estão travadas, elas serão destravadas. Porque quando eu faço a vontade de Deus, o favor, ou seja, quando eu agrado o Senhor, querido, é natural. É natural, entendeu? Ou seja, as coisas fluem. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. E o que? Todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Todas as outras coisas. E o que são todas essas coisas? É tudo mesmo. Envolve o seu trabalho, envolve sua casa, envolve sua família, envolve tudo. É tudo. Todas essas coisas são tudo. Mas a prioridade é o Senhor. E não é possível priorizar o Senhor sem priorizar aquilo que está no coração dele. Amém? Diga para quem está do seu lado: a prioridade é a sua vida. Precisa ser viver a partir do coração de Deus. Diante disso, eu quero citar 5 coisas nessa noite que a gente não pode perder. E eu quero usar ou seja, nós vamos extrair essas 5 coisas de um encontro de Jesus. E um encontro que possivelmente você conhece mais, está em João capítulo 4, a partir do verso 31. Ou seja, é o encontro de Jesus com a mulher samaritana. O encontro de Jesus com a mulher samaritana, a gente percebe que os discípulos, aqueles que estavam andando com Jesus, nós podemos perceber que eles tinham perdido a percepção do chamado e do encargo. E talvez seja exatamente essa a realidade que você está vivendo hoje. Talvez você está olhando para isso tudo que está acontecendo, talvez você está ouvindo o que eu estou dizendo, e na sua mente você está pensando: mas será que é isso mesmo? Será que é isso que Deus quer para mim? Eu não vejo as coisas bem desse jeito. Presta atenção, querido. Muitas das vezes o que acontece conosco, nós perdemos a percepção, ou seja, as coisas, e isso não acontece do dia para a noite. É lentamente. É como um pedreiro que vai construir uma parede muito extensa. Se ele não tiver o auxílio ali de ferramentas adequadas, de um prumo, e ele for fazer aquilo ali no olho, o que vai acontecer? Ele não vai perceber, mas gradativamente, lentamente, ele vai saindo do prumo. E aí quando a parede fica pronta, você vai falar assim: mas parece que está meio torta. É isso mesmo. Aí você fala assim: vamos consertar no reboco. Fica muito pior, né? Fica muito pior. Eu acompanhei umas construções antigamente, com misericórdia, né? Eu olhava assim: meu Deus do céu, aqui no torto, como é que vai ficar aqui? Não, a gente conserta no reboco. Aí dá uns rebocos dessa maneira. Misericórdia. Como que pode isso? Falta de experiência, falta de cuidado, de zelo. Mas eu creio que Deus tem nos chamado a voltar os nossos olhos para aquilo que é o principal e alinhar as nossas vidas nisso. Amém? O prumo de Deus vai passar aqui hoje. Amém? Diga para quem está dizendo: mas o prumo de Deus vai passar aí. E com o servo que estiver necessitando. Amém. Vamos lá. E entrando seus discípulos, vou ler. Enquanto isso, nós vamos ler até o verso 39. Amém? Vamos lá. Enquanto isso, os discípulos insistiram com ele: mestre, come alguma coisa. Comida fala de quê? Fome, necessidade. Amém? Vamos lá, come alguma coisa. Mas ele lhes disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Disse-lhe
Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem que daqui 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam, os campos estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro ditado: um semeia e o outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram, outros realizaram o trabalho árduo, e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que eu tenho feito. Amém? Esse texto é o discurso que o Senhor Jesus Cristo faz aos seus discípulos, ou seja, é a resposta dos seus discípulos quando eles voltam. A história, o pano de fundo para esse diálogo é o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Você conhece a história, amém? E a história diz que Jesus estava indo de Jerusalém para a Galileia. E aí o que acontece? Era necessário passar por Samaria. E ali o que acontece? Eles passam na cidade de Sicar, e lá Jesus encontra uma mulher no poço de Jacó. Os discípulos vão à cidade comprar comida, e no poço de Jacó ele encontra uma mulher, e ali naquele poço ele conversa com a mulher, ele evangeliza aquela mulher, ele se revela para aquela mulher como o Senhor, o Salvador do mundo. Ele mostra a realidade de quem ele é. E aí o que acontece? Os discípulos voltam. Nesse inteirinho, os discípulos voltam. Quando eles voltam, eles ficam impressionados. Impressionados, admirados, porque Jesus estava conversando com aquela mulher. Mas eles não perguntaram nada para ele. Agora, por que os discípulos ficaram admirados? Aqueles homens, eles estavam seguindo Jesus de perto, estavam sendo ensinados diretamente por eles. Amém? Eles não estavam desviados, como a maioria de nós, ou como nós, não estamos. Eles reconheceram Jesus como Salvador, amém? E eles estavam seguindo Jesus, amém? Você está seguindo Jesus? Amém. Então, ou seja, a proximidade entre eles, ou seja, eu, você e eles, nós temos muita intimidade, ou seja, temos coisas relacionadas. Agora, o que aconteceu? Por que eles ficaram tão admirados em ver Jesus conversando com aquela mulher? A principal razão é porque eles haviam perdido a noção do propósito. Ou seja, se existe uma coisa que nós não podemos perder, é a noção do propósito. Diga assim: eu não posso perder a noção do propósito. E aqueles discípulos perderam, porque se estivessem lembrando o propósito, eles saberiam que Jesus estava ali fazendo o quê? O que Jesus fazia com todas as pessoas que ele se encontrava? Pregava. Jesus, encontrava, não tem nenhum relato de que Jesus tenha encontrado e aquilo não tenha acontecido alguma coisa. Aonde Jesus passava, as coisas aconteciam. Por quê? Porque ele vivia o propósito. O propósito de Deus para a nossa vida não é para ser vivido aqui dentro dessas 4 paredes. O propósito de Deus é para ser vivido na nossa vida diária. Aqueles discípulos, eles estavam voltando para casa. Eles estavam voltando para casa, e às vezes o que acontece? Nessa caminhada, nessa situação toda, eles perderam, eles esqueceram, eles não estavam lembrando que o Filho do Homem, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Eles olhavam e falavam assim: por que ele está conversando com essa mulher nesse poço, uma hora dessa? Na verdade, os discípulos sabiam, mas eles tinham esquecido. Muitas das vezes isso acontece conosco também. Nós podemos viver a nossa vida em meio a tantas coisas, a gente perder o senso do propósito.
A gente começa a viver ocupado com tantas coisas, preocupado com tantas coisas, que a gente perde o principal. A gente começa, como o exemplo do pedreiro, edificando, mas a gente esquece de olhar o prumo. Será que está dentro do propósito? Será que está dentro da planta? Será que está dentro do projeto do coração de Deus que eu estou fazendo? Ou é tão somente algo que eu estou fazendo porque eu já estou fazendo? E aí o que acontece? Muitas pessoas se perdem exatamente aí. Ou seja, a gente não pode esquecer que o propósito fundamental, por que nós estamos aqui? Nós estamos aqui para ser testemunha dele, amém? Ou seja, para pregar o Evangelho. Por que você trabalha na empresa que você trabalha? Eu quero te mostrar uma realidade que talvez você não tenha pensado nisso. Você trabalha nessa empresa para quê? Para lá você ser uma testemunha do Senhor. Você trabalha, você estuda, onde você está ali para ser uma testemunha do Senhor. E aí assim, será que isso tem sido realidade? Ou não? Muitas das vezes, o que acontece conosco? Nós nos esquecemos. Aqueles homens andaram com Jesus, tiveram experiências com Jesus, ficaram muito admirados com tudo que estava acontecendo, mas esqueceram, ou seja, perderam a conexão com o coração do Senhor. Os discípulos, eles muitas das vezes, ou seja, acontece com nós, eles se esqueceram. Mas o que eu e você precisamos ter atenção? O que nos faz esquecer do propósito de Deus? Às vezes a gente perde a noção porque nós estamos muito preocupados com as nossas próprias coisas. Nós estamos muito preocupados com as coisas que nós estamos edificando. Você quer uma coisa que nos distancie do propósito? É o nosso eu. Às vezes a gente olha e fala assim, olha, nós nos tornamos tão sábios que a gente fala assim, a gente quer aprender mais e mais, que a simplicidade do Evangelho já não faz sentido. Às vezes a gente fica embriagado com a obra bonita que nós fizemos. A gente fica embriagado com o que nós realizamos. Infelizmente, a história mostra inúmeros, e na verdade não são testemunhos, são testemunhos, de pessoas que começaram muito bem, começaram apaixonadas e terminaram bem informadas. Existem igrejas que cresceram, que desbravaram esse nosso país de forma, com uma paixão evangelística tão grande, há 50, 60 anos atrás, e hoje são verdadeiros monumentos. São verdadeiros monumentos. Estão celebrando 50, 60 anos de igreja com 35 pessoas. E daqueles 35, a maioria são filhos daqueles que fundaram. Onde que está a vida? Ou seja, virou um clube social, virou qualquer coisa, menos aquilo que Deus deseja. Pastor, Deus não age em igrejas pequenas. Age sim, mas a ação principal de Deus é fazer essa igreja crescer, porque ela precisa expandir. E quando eu falo de uma igreja crescer, eu não estou falando em prédio tão somente, mas eu estou falando na vida de Deus, no centro do coração de Deus sendo gerado e trabalhado. Por que os discípulos ficaram tão admirados? Eu creio que a razão da estranheza é porque eles estavam com as prioridades desalinhadas. Fala comigo, desalinhadas. Já dirigiu um carro desalinhado? Já dirigiu, sim ou não? O que acontece? Não solta a direção, não. Se você deixar, ele puxa, ele te leva para o acostamento, ou então para o outro lado, dependendo de onde que estiver, para onde tiver essa falta de alinhamento. E às vezes a vida da gente é exatamente essa. E aí Deus te trouxe hoje para fazer o quê? Para pegar o volante e voltar o volante para o centro do coração dele. Para falar assim, meu filho, desse jeito você vai barrancar lá naquele barranco. Você está saindo fora, você não vai alcançar o propósito. Mas por quê? Porque as motivações estão desalinhadas. Os discípulos tinham perdido a finalidade, o sentido da finalidade de ser discípulo. Para que a gente é discípulo do Senhor? Pergunta para quem está do lado, por que você é discípulo do Senhor? Se a resposta sua não é para fazer as obras que Jesus fazia, está errado. Um discípulo, ele vai sempre fazer a obra do seu Senhor. Para eles, aquela parada ali era só mais uma escala. Era necessário passar por Samaria. Então vamos fazer uma parada aqui, a gente come um pouquinho,
e depois a gente segue. Ou seja, é parte do caminho, não é o caminho. É parte, ou seja, o propósito na cabeça deles era chegar na cidade deles, era chegar em suas casas e descansar. Querido, toda vez que esse anseio, tipo assim, esse anseio que está no coração deles, ele nos afasta de Deus. Ele nos afasta. Por quê? Porque eles perdem a sensibilidade. Mas Jesus, que era tão humano quanto eles, amém? A Bíblia fala que ele se esvaziou, amém? Jesus estava realizando tudo, estava caminhando com eles ao sol do deserto, estava sobre a cabeça de Jesus também. As limitações, sobre Jesus também. Mas o que diferenciou Jesus? O foco, a vida de Deus nele. Ou seja, isso mostra. Jesus, ele usa a situação para lembrar eles do verdadeiro propósito da sua missão. A sua missão, a missão de Jesus era buscar e salvar o que se havia perdido. A vontade de Deus é que todos sejam salvos. Querido, essa é a vontade de Deus para você também. A vontade de Deus é te enviar. Ou seja, nessa noite, ao sairmos daqui, você ser enviado para onde? Para sua casa, para a sua família, ser enviado para o seu trabalho, para fazer o quê? Para lá você levar as boas novas do Evangelho. E olha que, pastor, eu não sei falar, nós não estamos falando de falar, nós estamos falando de ser testemunho. Nós estamos falando de você chegar lá e brilhar, de você chegar lá e ser a melhor versão de você. Por quê? Porque Deus quer isso, e Deus te capacita para isso. Nós não podemos perder a noção do propósito, amém? Diga para quem está do seu lado, assim, não perca a noção do propósito de Deus para a sua vida. Outra coisa que nós não podemos perder é a noção do tempo de urgência. Esses discípulos tinham perdido o senso de urgência. Aquele momento em que eles estavam vivendo era o momento de agir, mas eles não compreenderam isso. Para eles podiam ser mais tarde. Vamos passar lá em casa primeiro, depois nós faz. O que tem descansar também? Até Deus descansou no 7º dia. O que tem? A pessoa diz isso, mas ela esquece que o próprio Jesus disse: olha, eu e o Pai trabalhamos até hoje. Ou seja, nós não paramos, nós continuamos. Aquele momento era o momento de agir. Jesus havia dito para eles, usou uma expressão para eles, falou assim: olha, ergam os olhos e vejam, os campos estão brancos. A gente lê isso, nós aqui mineiros, ou alagoanos, ou nós que vivemos aqui em São Sebastião do Oeste, fala assim: os campos estão brancos. Fala assim: beleza, e aí, o que tem? Não comunica com a gente. Mas para aqueles discípulos ali, eles sabiam o que significava. O trigo, quando ele fica maduro, ele fica dourado. Fala comigo, dourado. Quando o trigo chega a ficar branco, é porque ele madurou e ele está quase passando do momento de colher. Percebeu? Eles estavam ali, eles estavam passando por Samaria, em direção às suas casas. Jesus falou assim: ergam os olhos, os campos estão brancos. Jesus estava lembrando para eles que a mensagem do Evangelho ela é urgente. O tempo de alcançar o mundo para Cristo, eu e você precisamos entender o que? É hoje. Porque se isso não aconteceu hoje, olha, para quem morreu ontem sem Jesus, já passou. Você consegue entender isso? Para quem morreu ontem sem Jesus, já passou. Independente se você ama Ele ou não. Agora, Jesus está olhando para os discípulos e falou assim: olha, o senso é de urgência, é para hoje. A gente olha para aquilo que nós estamos vivendo, querido. Olha, eu dei testemunho lá em Goiânia do que nós temos feito aqui. E aí meu tio se levantou e foi falar assim, e aí, que jeito dele falar, né? A voz grossa, né? Ele falou assim: olha, o meu pai, e citou os irmãos, eles chegaram em São Sebastião do Oeste e foram colocados para fora. Eu não vou. Aquele tempo, o campo ainda não, as oportunidades ainda não estavam abertas. Agora hoje é um tempo de oportunidade. Amém. Olha,
a sociedade está aberta. As pessoas já olham para nós com outros olhos. É tão interessante que esses dias eu fiz uma postagem, e olha como é que são as coisas, a gente faz algumas coisas para testar. Eu ia passar um período de oração, eu falei, postei lá, faça o pedido, eu vou estar orando por você. Uma irmã ainda destacou, falou assim, pastor, o fulano de tal lá pediu oração. Pessoas que falam assim, que ela nunca vai crer em nada, não, acho que elas são, mas percebe o que acontece, as pessoas estão sedentas. Esse é um tempo que Deus está nos dando, ou seja, Ele já nos entregou a cidade de verdade. Mas nós precisamos entender o que? Olha, é o já ainda não. Ele já nos entregou a cidade, os campos estão brancos. Mas nós precisamos ir lá colher. Ou seja, isso tem que ser quando? Não pode ser amanhã. Não pode ser depois da manhã. Não pode ser quando eu tiver tempo. Não pode ser quando as coisas melhorarem na minha vida. Porque se você deixar as coisas melhorarem na sua vida, eu vou te dizer uma verdade, nunca vai melhorar. Nunca. Os problemas vão se amontoando. Por quê? Porque a partir dos problemas que você está vivendo, o inimigo está achando meio de parar você. E aí o que acontece? Mais problemas. Só que aí tipo assim, vai no conta-gota, para ser devagarinho, né? O verso 35, coloca para mim, Gabriel, por favor. Verso 35. A gente encontra o Senhor dizendo, olha, vocês não dizem que daqui a 4 meses haverá a colheita? Vocês estão esperando para lá para frente. Mas eu lhes digo, abram os olhos, ergam os olhos, olhem para os campos, olhem os campos. Isso é uma chamada para nós olharmos o momento que nós estamos vivendo. Presta atenção. Quem trabalha com lavoura aqui? Plantação de alguma coisa. Quem já trabalhou? Ninguém? Não é possível? Tem 2 momentos que trabalha muito. Qual que é o momento? Que você prepara a terra para semear, você trabalha muito. Certo ou errado? Certo? E qual que é o outro momento que você vai trabalhar muito? Na hora de colher. Presta atenção. Nós precisamos compreender que o trabalho de semear e de colher é nosso. Amém? E é isso que Jesus está falando. Mas olha, o processo do crescimento é o Senhor que dá. Ou seja, é verdade que a gente tem que semear e tem que esperar o trigo crescer. Você está evangelizando alguém, você está levando a palavra para ele, é preciso você observar. Olha, você está semeando na vida dele. Só que nós estamos vivendo um tempo de oportunidade tão grande, que existem muitas pessoas que estão ao nosso lado, que estão abertas, que estão prontas para serem colhidas, e que se eu e você demorar, outro vai lá e colhe. E quando eu falo outro, eu não estou falando outro de outra igreja evangélica, não, porque existem outras seitas que estão crescendo muito também, estão crescendo muito. Você não colhe, o cara lá da autoajuda vai colher. Você não colhe, o cara lá da confissão positiva vai colher. Você não colhe. E aí outras seitas, que nós vamos ficar citando aqui para não gerar nenhum desconforto muitas vezes alguém que vai assistir isso, vai lá e colhe. Você pode olhar pela cidade, que volta e meia você vê um grupo aí que está crescendo muito. E crescendo por quê? Eles têm a palavra da verdade? Não. Mas eles têm um cargo para aquilo. E eles estão fazendo. Domingo de manhã, às vezes nós estamos dormindo, e eles estão fazendo o quê? Eles estão colhendo. Às vezes sábados, segundas, nós estamos aí descansando, e eles estão colhendo. Colhendo que trigo que eles estão colhendo? Os que estão brancos, aqueles que estão abertos. E aí não se assuste, isso vai crescer. Vai crescer agora com a motivação errada. Porque enquanto você faz a obra de Deus para agradar o Senhor, para fazer a vontade do Senhor, para agradar o coração do Senhor, para cumprir o propósito do Senhor, existem grupos que só fazem isso, sabe para quê? Para não ir para o inferno. São só 144 mil que são escolhidos. Mas para eu estar entre esses, eu preciso fazer o quê? Eu preciso pregar para os outros. Se os outros vão se converter ou não,
não me importa. Eu tenho que fazer a minha parte. Isso não é o que o Senhor nos ensinou. Eu preciso chorar para aqueles que estão se perdendo. Eu preciso pregar a palavra. Eu preciso usar todos os recursos que eu tenho para que essas pessoas sejam salvas. Não é só pregar uma palavra, é anunciar a verdade e dizer: olha, vem comigo, anda comigo que nós vamos longe. Você pode dizer amém? Amém. Mas Jesus, Ele está dizendo para mim e para você que muitas vezes nós estamos errados. Nós estamos olhando, nós estamos achando que pode esperar. No ano que vem isso vai acontecer. Não, querido, é hoje, a urgência está agora. Olha, se nós não colhermos, olha, abre os olhos, olha em campo, colhe, porque senão o que vai acontecer? Vai se perder. Qual que é o chamado de Deus? Mova-se, se mova. A palavra de Deus para nós, olha, é pare de se encantar com aparente sucesso. Querido, pare de se encantar. Fala assim: eu comecei essa palavra aqui dizendo das conquistas, e glória a Deus por elas, mas olha, elas estão longe ainda do que Deus quer fazer. É só um princípio, mas nós temos que parar com isso e fazer o quê? Deus tem um propósito para essas coisas. Tudo que Deus nos deu foi por um propósito. As experiências que nós já tivemos, olha, as nossas habilidades, o dinheiro que Deus tem colocado na nossa mão, querido, isso é para quê? É para cumprir o propósito de Deus, é para cumprir a vontade de Deus. Ele quer usar tudo isso para a glória de Deus. Quando? Fala comigo, hoje. Outra coisa que você não pode perder, diga para o seu irmão: não perca o senso da urgência. O que nós não podemos perder? Outra coisa, nós não podemos perder o senso do momento de oportunidade. Os discípulos estavam provavelmente com a mente voltada para o destino. O que era o destino? A Galileia, suas casas. As palavras de Jesus eram, ou seja, as palavras de Jesus, quando Jesus disse: olha, era necessário, nós vamos ter que passar por Samaria. Ocoaram para eles como o quê? É só mais uma escala até a nossa casa. Essa visão que os discípulos tiveram é uma visão puramente natural, geográfica. Você abre o mapa lá, encontra a cidade de Sicar, e você vai perceber que ela está no meio do caminho, ou seja, no trajeto deles. Se Jesus estivesse usando o Google Maps ou o Waze, ele coisasse lá no GPS dele, ia passar lá a 300 metros, a cidade de Sicar, entre a direita, né? E eles pararam lá no poço. Presta atenção, ou seja, fazia parte do processo. Para eles era só mais uma passagem. Agora, há muito mais além das coisas naturais. Era necessário passar por Samaria, não só porque ela ficava no caminho, mas porque ali existia uma mulher que precisava se encontrar com o Senhor. Aleluia! Mais do que isso, era necessário passar em Samaria, porque a cidade de Sicar precisava ser alcançada pelo Senhor. E como que isso ia acontecer? Através daquela parada. Ou seja, entender o propósito, entender a oportunidade naquele momento. Mas os discípulos, eles estavam olhando só para a questão natural. Aquela era a oportunidade, aquele era o momento. E querido, nós não podemos perder as oportunidades. Quantas vezes a gente vai vivendo, e aí a gente tem, quantas pessoas perderam a oportunidade de estar aqui ontem? Passou, perdeu, foi uma bênção, glória a Deus. Perdeu, quem não estava, perdeu. Quantas pessoas poderíamos ter convidado para estar aqui? Querido, não se entristece, não, nós vamos fazer mais. Amém? E aí o que acontece? É para você atentar os seus olhos para dizer: eu posso fazer. Nós vivemos um momento em que Deus tem levantado muitos irmãos. Olha, com um chamado, ou seja, muitas portas estão abertas. Querido, presta atenção, inúmeras portas estão abertas. Eu comentava esses dias, por exemplo, você está vendo assim, essas câmeras aqui, você está falando assim, isso é orgulho. Não. Sabe o que acontece? Existem pessoas que estão nos assistindo agora. Essa semana eu recebi um telefonema de um assessor político lá de Divinópolis, perguntando o seguinte: pastor, como é que você está fazendo a filmagem dos cultos de vocês? Quem foi que contou para ele que a gente estava filmando os cultos aqui? Eu falo, foi as redes sociais. E aí nós estamos entrando lá.
E às vezes nós estamos aqui pregando a palavra e tem pessoas que estão recebendo lá. Às vezes acontece uma fatalidade, você não vem, você pode receber a palavra lá. E aí o que acontece? Nós estamos alcançando outras pessoas, nós estamos avançando. Eu estava percebendo, são poucas pessoas que ainda a gente não faz a coisa como precisava ser ainda, mas o Senhor vai nos dar condição de fazer. Sabe o que acontece? Essa semana, você vai ampliando os horizontes. O pastor, eu recebi uma mensagem do pastor Alvim, e aí o pastor Alvim estava pregando lá em Junqueirópolis, e aí estava transmitindo online. E aí eu entrei para assistir. Assim, vou assistir um pedacinho, né? Estou aqui em casa e tal, tranquilo, sexta-feira à noite. Vou assistir um pedacinho. E aí eu comecei a assistir. E aí o que acontece? As pessoas interagindo lá. Inúmeras pessoas. Eu falei assim, gente, nós colocamos aqui não fazendo nada. Você já imaginou se a gente começa a compartilhar isso? Na verdade, eu não sei se você percebeu, mas antes de começar o culto, assim que começou a transmissão, eu mandei uma mensagem para o seu WhatsApp, dizendo que para você compartilhar o link. Sabe por quê? Existem pessoas que podem ser alcançadas por isso. Aleluia. Ah, pastor, mas é uma coisa tão simples. Ah, pastor, é tecnológico. Nós não podemos ter barreiras nisso. Nós precisamos entender as oportunidades que nós temos. Às vezes nós estamos entrando em lugares que a gente nunca teria oportunidade, que a pessoa morreria de vergonha de entrar aqui dentro, mas ela está lá na sua casa recebendo a palavra e sendo abençoada. E aí o que acontece? A palavra está chegando lá, e eu e você somos o meio para isso. Nós não podemos perder a percepção de oportunidade. Eu estou usando um exemplo, mas existem tantos outros. As nossas células, os nossos cultos, os eventos, tudo isso, tudo que nós fazemos, nós devemos fazer para a glória de Deus, amém? Diga para quem está do seu lado, seu irmão, meu irmão. Da próxima vez você compartilha. Agora você não vai fazer isso, você está me ouvindo pregar, né? Então você vai distrair com outra coisa, mas agora não, amém? Presta atenção, meu querido. O que nós vamos fazer? Nós não podemos perder o senso de oportunidade, mas nós não podemos perder também a noção do valor das pessoas. Pessoas são importantes, pessoas são valiosas. E aqueles discípulos, eles ficaram surpresos com Jesus conversando com a mulher. Eu fico impressionado que Jesus, ele é extremamente sábio, né? Amém? E a sabedoria de Jesus também está na sua vida, amém? Você também precisa ser sábio como Jesus. Eu estava olhando o seguinte: Jesus conversou com muitas pessoas, né? Mas com Nicodemos, que era uma pessoa que não podia ser exposta por várias situações, né? Ele aceitou se encontrar com ele em que condições? Altas horas, à noite, escondido. Certo? E com a mulher samaritana, Jesus também aceitou se encontrar com ela. Só que foi ao meio-dia e num poço. Às vezes você tem uma ideia que o poço, tem lá assim, o poço é um lugar aberto. Sabe o que isso fala para mim? Prudência. Imagina se fosse o contrário. Encontrar com Nicodemos no poço e com essa mulher a altas horas da noite. Percebeu? Amém? Jesus é sábio. Diga para quem está do seu lado, seja sábio. Nós não podemos perder o valor das pessoas, ou seja, a noção desse valor. Ou seja, a gente olha e fala, eles estavam conversando com uma mulher. Bem, eles estavam conversando com uma mulher, e nessa época as mulheres, ou seja, a sociedade era patriarcal, e aí a gente olha para a história e vamos perceber que as mulheres não tinham tanto valor. Mas não era só porque estavam conversando com a mulher, é porque as mulheres samaritanas também eram tidas como mulheres imorais. E quando você conhece a história, você percebe que realmente aquela era uma mulher imoral, ou seja, a conduta de vida dela era imoral. Pastor, como assim? O próprio Jesus disse, olha, eu mandei, vai lá e traga seu marido. Ela não tem marido. Você disse bem, porque você já teve 4 e o que você está hoje não é seu. Percebeu? O que essa mulher era? Imoral. Os discípulos ficaram surpresos, na verdade, por Jesus estar conversando com eles, é porque eles eram preconceituosos. Sabe o que é ser preconceituoso? É ter um conceito antecipado. Eles não queriam, como a maioria dos judeus, eles não queriam pregar os samaritanos. Os samaritanos eram um povo que eles não queriam ter contato. E às vezes o que acontece? Às vezes a gente quer evangelizar as pessoas, mas não queremos, nós queremos categorizar. Eu vou evangelizar o fulano e você evangeliza o ciclano.
E aí começa, às vezes tem, tipo assim, eu acho que a igreja não precisa ser uma expressão do reino de Deus, amém? Igreja precisa ter criança, ter adolescente, ter jovem, ter adulto, tem que ter todo mundo, amém? Tem que caber todo mundo aqui, porque o reino de Deus é assim, amém? Tem que ter espaço para todo mundo, tem que ter espaço para, ou seja, mas não só em faixas etárias, tem que ter espaço, ou seja, aqui tem que caber aquele que tem muitas posses, como aquele que não tem tantas posses. Aqui tem que caber, ou seja, o mineiro e o nordestino. Por quê? Porque essa é a vontade de Deus. Para Deus não existe, foi o apóstolo Paulo que disse isso. Olha, para Deus não existe grego, não existe judeu, não existe essa diferenciação, não existe homem, não existe mulher. Ou seja, para Deus todos são valiosos, amém? Diga para quem está dizendo assim: você é muito valioso. Todos são valiosos, mas o que acontece? Os discípulos que estavam presos aqui, os seus preconceitos. Eu fico com medo, às vezes, de nós sermos reprovados nesse teste. Tipo assim, porque às vezes você não tem preconceito nenhum. Até uma pessoa que seja marginalizada pela sociedade ou estigmatizada, ela entrar por aquela porta. Até uma pessoa que vive uma situação de preconceito, que vive uma situação que não é comumente aceita, ela chegar na sua célula. E aí o que acontece? A gente trava. Mas o que nós precisamos compreender? A vontade de Deus é que todos sejam salvos. As pessoas vão vir como elas são, amém? Mas elas serão transformadas pelo Senhor, elas serão mudadas. Ou seja, o que a Bíblia fala? Olha, se você roubava, você não roube mais, porque os ladrões também precisam se converter. Eu ouvi um testemunho de alguém que dizia o seguinte, que a mensagem da graça, ou seja, áudios, palavras, texto, estava entrando nos presídios. E aí uma mulher disse o seguinte: olha, qual foi o questionamento? Pergunta, e essa pergunta foi feita dentro de um presídio feminino. As mulheres estão lá presas por quê? Porque cometeram crimes. E aí uma perguntou assim: mas se eu me converter, mesmo eu tendo feito tudo que eu fiz aqui para trás, eu ainda sou salvo? Sim. E aí a outra respondeu: sim, porque não tem nada a ver com o que eu fiz, tem a ver com o que Jesus fez, tem a ver com o que Ele fez. Ou seja, eu vou semear, quem vai fazer crescer é o Senhor, mas eu também vou colher, amém? Como parte da igreja de Jesus, nós somos chamados a levar essa mensagem de esperança a todos. As ordens que o Senhor tem para nós são essas. Atos capítulo 1, verso 8. Essa é a ordem do Senhor para nós. Ou seja, nós precisamos compreender o valor das pessoas. Jesus disse: olha, mas receberão poder quando o Espírito descer sobre vocês. Serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Atos 1:8. Quando a gente olha para esse texto, o que acontece? A gente percebe que o Senhor divide todas as pessoas em 4 grupos. O que Jesus disse? Olha, vocês vão receber poder, amém? Quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E você percebeu que hoje Deus está, as canções são tudo voltadas para isso, amém? Jesus está passeando no nosso meio, você crê nisso? E esse poder de Deus que vai ser liberado, que já está sendo liberado sobre a sua vida, mas que pode ser liberado uma porção ainda maior, ele tem um propósito. E o propósito dele não é você sentir um streamlink, né? Nós podemos até brincar, mas a gente brinca com propósito. Não tem problema, pode brincar, mas tem que brincar com um propósito. É isso, a gente tem um propósito. Qual que é o propósito de Deus? É o Espírito Santo vir sobre mim. Vocês serão minhas testemunhas em 4 lugares: Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Bom, o que é Jerusalém? Jerusalém representa o quê? São as pessoas semelhantes, ou seja, as pessoas que têm uma cultura semelhante à nossa.
pessoas que estão geograficamente próximas de nós. Você conhece pessoas que têm uma cultura semelhante à sua, sim ou não? E que estão próximas de você, sim ou não? Essas pessoas são a sua Jerusalém. A Judéia seria o quê? São pessoas que são culturalmente semelhantes, têm a mesma cultura, mas geograficamente distantes, estão dentro do mesmo estado. E aí, ou seja, eles também precisam receber. Nós estamos avançando para isso, não sei se você percebeu. Olha, nós vamos expandir daqui a alguns dias. Hoje muitos dos irmãos lá do partidário não estão aqui, porque vieram ontem. E aí normalmente a gente fala assim, eu queria que eles viessem ontem, eu queria que eles viessem hoje. Queria sim, confesso que eu queria. Mas tem um obstáculo que se chama distância. Alguns irmãos, e assim, às vezes eu percebo, o Espírito Santo vai sinalizando para a gente ontem. Eu percebi que alguns irmãos não viriam de lá hoje mesmo. Os irmãos chegaram aqui, né? Engraçado que 3 pessoas fizeram isso ontem. 3 pessoas, e isso eu olho assim, o coração das pessoas alinhado com o coração de Deus, o amor que eles têm pela obra do Senhor. Essas 3 pessoas chegaram e falaram assim: pastor, uma nem é batizada ainda, você está participando de uma célula, e ele falou assim: pastor, eu vim hoje, meu marido não veio não, mas ele mandou uma oferta, e não teve o momento da oferta aqui, como é que eu faço? Eu falei: não, a gente recebe. Amém, vamos receber. Não vem sempre. Amém. E aí eu fui, guardei, isso aí, glória a Deus. Eu fiquei feliz, falei: olha a vontade da pessoa de investir no reino. Beleza. E aí eu estou andando aqui, e um outro casalzinho de irmãos chegou e falou assim: pastor, não teve momento de oferta, e nós viemos trazer o nosso dízimo hoje. O senhor recebe? Recebe, irmão. Peguei, amém, glória a Deus, levei e guardei. E aí eu levei e guardei, passei para o tesoureiro os envelopes, e aí na hora ele falou assim: possivelmente amanhã eles não vão vir. Mas percebe o cuidado? Percebe o desejo de agradar? Eu não vou vir. Mas o que é a causa? A distância, o clima, tantas outras coisas. Mas o que acontece? Nós precisamos alcançar a Judéia também. Para quem está aqui em Jerusalém, está pertinho, é muito mais fácil. Mas quem está ali na Judéia, quem está aí, a nossa Judéia hoje está se chamando partidário, está chamando de Tapsirica, está se chamando de Divinópolis. Olha, os irmãos de Divinópolis tinham vários aqui ontem. Hoje eles não estão. Pode ser que alguns estão nos assistindo, mas eles não estão. Você vê que o Evangelho está chegando até eles. A Judéia são pessoas culturalmente semelhantes, mas geograficamente distantes. E a Samaria? Quem que é a Samaria? A Samaria são pessoas culturalmente diferentes, mas que moram perto de você. E nós vivemos isso aqui com muita clareza, né? Aqui tem 2 grupos assim, muito fácil, né? É a turma do pão de queijo, né? E a turma do cuscuz. Tem ou não tem? É claro. O que é isso? É cultura. Amém? Glória a Deus por isso, amém? Porque nós temos que alcançar o povo do pão de queijo e o povo do cuscuz, sim. A gente tem que olhar isso, ou seja, as pessoas têm valor, são preciosas para Deus. Querida, é a nossa Samaria, ou seja, nós somos daqui, mas o Senhor está enviando muitas outras pessoas. E os judeus tiveram dificuldade com isso, porque quando eles voltaram do exílio, os samaritanos já estavam lá. E os samaritanos eram um povo misturado. E aí você está vendo que já existe aqui no nosso meio assim, Minas Gerais e o Nordeste está se misturando, amém? E está formando um povo lindo, amém? Na glória de Deus. Então você entende isso, ou seja, é a nossa Samaria. Pessoas culturalmente diferentes, mas geograficamente próximas. E o 4º grupo são aqueles que são culturalmente diferentes, tem uma outra cultura, mas eles não têm só uma cultura diferente, eles também são distantes geograficamente. Nós precisamos compreender que Deus quer nos levar a conquistar a todos. A nossa Jerusalém, fala comigo, a nossa Jerusalém é a nossa cidade, a nossa Judéia é o nosso estado, a nossa Samaria são as pessoas de culturas diferentes que estão no nosso meio. E por fim, os confins da terra são aqueles que estão distantes de nós.
são as nações. Querido, entende o seguinte: olha, o nosso coração ele tem que bramar por isso, ele tem que clamar por isso. Está dentro de nós isso. Nós não podemos perder o senso do valor das pessoas, amém? E por último, nós não podemos perder a noção do poder de Deus. Sabe por quê? Porque é o poder de Deus que realiza. Nós fazemos a diferença, quando o poder de Deus está em nós. É quando Ele faz o trabalho. A gente, na verdade, ou seja, a Bíblia fala que nós somos só cooperadores. Fala comigo, cooperadores. É aquela ilustração mesmo que você sabe, do menininho lá ajudando o pai a lavar o carro. O menino mais atrapalha do que ajuda, mas o pai lá com toda a paciência está lavando o carro e tirando os negócios, tipo assim, impedindo que ela atrapalhe. E aí depois que eles terminam, aí o menino vira e fala assim: papai, o carro que nós lavamos quando for bom, né? Mas na verdade, isso aí somos nós, a obra que nós construímos. E o Senhor está olhando assim: nossa, vocês fizeram tanta coisa errada, vocês erraram tanto, vocês atrapalharam tanto. Glória a Deus, vocês são meus filhos. Perfeito, você entende isso? O amor de Deus é isso. Os discípulos haviam perdido a noção do poder por trás do trabalho que estavam diante deles. Eles estavam passando por Sicar, e aquela cidade ali precisava de Jesus, precisava ser salvo, precisava receber o Senhor. Ou seja, haviam necessidades profundas ali que precisavam ser resolvidas e que eles tinham a palavra. Mas o que eles estavam fazendo? Eles tinham perdido essa noção. Jesus se refere aqui, João 4,37. Ele fala a duas pessoas. Ele levanta um ditado para que eles possam entender. Jesus se refere aqui ao semeador e ao ceifeiro. Ou seja, eles trabalham em conjunto. Quem semeia e quem colhe trabalham junto. Assim, o ditado é verdadeiro. O que está escrito? Vamos ler junto? Vamos ler junto mesmo para valer? Vamos lá? Assim é verdadeiro o ditado. O que você tem que fazer? As duas coisas. O que nós vamos fazer? Nós vamos semear aonde a terra está preparada, e nós vamos colher aonde o trigo está pronto. Esse é o trabalho nosso. Eu vejo, andando aqui na zona rural, você percebe que existem uns lugares que acontece, que o lugar vai mudando, principalmente ali naquela região da Mata Verde. Na entrada, assim, quando você entrava ali para chegar no bambuí à direita, tinha uns eucalipto grande lá. E aí o que acontece? Colher eles, cortar tudo, e agora deixar tem só umas varetinhas assim, tem só umas varetinhas lá. E assim ficou aquela terra descampada. Gente, ficou diferente demais. Mas o que? O propósito que foi edificado ali já concluiu, eles escolheram. E agora o que acontece? É tempo de quê? De preparar aquela terra de novo, para plantar de novo, e aí, enfim, segue o processo. Mas assim é que nós precisamos compreender. O ditado, ou seja, um semeia e o outro colhe. Deus nos usa para levar a mensagem, mas o poder de salvar é de Deus. Amém. Sabe que as pessoas, você fala assim: você não vai se converter nunca. Isso não é o Senhor que está dizendo, não, é o próprio diabo que está colocando isso na sua mente, dizendo que essa pessoa não vai se converter. Sabe por quê? Porque o Evangelho é irresistível. Amém. E a palavra de Deus diz que todo joelho vai se dobrar. Amém. Então o que acontece? A palavra, olha, não tem essa. A vontade de Deus é que todos sejam salvos. Existe alguma coisa difícil demais para Deus? Nada para Deus é impossível. Então, não existe esse. Agora, é bem verdade que a gente precisa se aperfeiçoar, né? A gente precisa melhorar no evangelismo, equipar de boas ferramentas, né? Ou seja, a gente entende que o Senhor não nos chamou só para fazer convertidos. O Senhor não nos chamou para fazer apenas convertidos. O Senhor nos chamou para fazer discípulos, amém? Ou seja, eu vi um testemunho aí de um rapaz que está rodando o Brasil semeando a palavra. Mas, ou seja, glória a Deus pela vida dele, eu acho que é necessário. Ele comprou um caminhão, encheu o caminhão de som,
E aí ele vive o Brasil inteiro fazendo cruzada. Bom, não é bom. Agora, eu acredito que nós podemos ir além do que isso, né? Ou seja, as cruzadas comunicam o Evangelho. Mas, ou seja, existem tantas outras formas de fazer isso. O importante é que nós precisamos, ou seja, nós precisamos realizar, amém? Ou seja, nós podemos melhorar. Nós paramos os cursos, demos férias para o curso, por quê? Porque nós queremos, ou seja, alinhar algumas coisas, nos equipar os nossos líderes de uma maneira melhor, para que após esse período de reciclagem, eles voltarem nos cascos, amém? Ou seja, cheio de Deus, cheio de ferramenta boa para fazer o quê? Para cumprir melhor. As ferramentas, elas envelhecem. Fala comigo, as ferramentas envelhecem. Isso é verdade. Eu conversava com a pessoa sobre isso, e aí a discussão dele era musical. Não, porque as músicas de hoje na igreja é isso, as músicas é aquilo, as de antigamente que era boa, e não sei o que. Eu falei, olha, as de antigamente eram muito boas, mas as de hoje também. E aí ele insistindo, aquele meu primo, eu falei assim, deixa eu te falar. Antigamente a gente quebrava pedra com picareta. E era uma bênção. Amém? Agora hoje a gente usa martelete. E é outra bênção. Cada um ao seu tempo. Dá para usar picareta hoje, sim ou não? Dá para usar, não tem problema usar não é pecado. Mas se você puder usar um martelete, facilita também, né? Favorece. Então, ou seja, o que acontece? Percebe que as coisas vão o quê? Vão mudando. Mas o que nós vamos nos equipar com tudo que servir para nos ajudar, nós podemos lançar a mão. Mas o que acontece? Nós precisamos ter a noção que o que faz a obra é o poder de Deus. O que dá o crescimento é o poder de Deus. Nós precisamos nos aperfeiçoar, mas contudo a gente precisa entender que é Ele que convence as pessoas. O nosso trabalho, diga assim, semear e colher. Nosso trabalho é semear e colher. Você entende isso? É semear e colher. E o trabalho de Deus é fazer crescer. Eu prego a palavra. Eu estou aqui ministrando para você. E Deus está trabalhando no seu coração. E aí o que acontece? Para você fazer o quê? Para você ser impulsionado a você poder fazer o quê? Repetir. E repetir isso em sua célula essa semana. E aí o que acontece? Para quê? Para que essa palavra alcance o coração das pessoas. Para quê? Para mover uma atitude. Para que as pessoas parem e comecem a semear. Para que as pessoas parem e comecem a colher. Parem de quê? De se preocupar com tantas outras coisas, se voltem a atenção para o centro do coração de Deus. Amém? A questão, querido, olha, nós precisamos ter um coração aberto. O que a gente precisa? O que nós precisamos para conquistar essa cidade? O que nós precisamos? Nós precisamos ter um coração disposto e uma boca aberta. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Nós vamos ter um coração disposto e a boca aberta. Nós vamos falar. Você precisa comunicar o que Deus fez. Você precisa ir atrás das pessoas. Você precisa entender que a sua célula é uma oportunidade de você, com toda a disposição que Deus te deu, você ser muito usado por Deus. E ali você transformar a vida das pessoas através do testemunho do que Deus está falando através de você. Não é uma questão de estratégia, de métodos. Trata de uma questão de paixão e fidelidade. Se você for apaixonado pelo Senhor, você vai fazer a vontade de Deus. Se você for apaixonado pelo Senhor, você vai fazer. Se você for fiel a Ele, você vai fazer. Paixão e fidelidade é o que vai nos mover. Quando as pessoas têm desejo, quando as pessoas são movidas por paixão e por fidelidade, existe desculpa, não existe dificuldade, não existe problema, não existe nada difícil. Por quê? A paixão e a fidelidade estão movendo as pessoas. Eu falava hoje de manhã, sabe por que? Olha, nós vivemos num tempo em que se fala muito em liderança. Se fala muito em liderança, e na verdade, ou seja, nós estamos entendendo a necessidade urgente de se levantar líderes. Até a nossa visão fala sobre isso, que cada crente é um ministro, amém? Amém ou amém? Amém. Cada crente é um ministro. Ou seja, essa responsabilidade é de todos nós. Agora, sabe o que nos difere dos líderes do mundo secular com os líderes espirituais, os líderes na casa de Deus? O que nos difere é a paixão e a fidelidade. Sabe por quê? Olha, por mais eficaz que esses grandes empresários,
líderes aí sejam, eles seriam incapazes de morrer pelas suas empresas. Eles seriam incapazes de morrer pelas suas empresas. Mas quando nós olhamos para o apóstolo Paulo, quando nós olhamos para os primeiros cristãos, quando eu olho para você, eu vejo pessoas que estão dispostas a morrer por Cristo. Você entregou sua vida para Cristo? Sim ou não? Sim ou não? Então, se você entregou sua vida para Cristo, a vida de quem? É dele. É dele. E para fazer o quê? Para se consumir com ele. Querido, para quem está disposto a morrer, o resto é fichinha. Você está entendendo? Para quem está disposto a morrer, as dificuldades, os problemas são fichinha. Porque a gente tem a certeza que é Ele que vai fazer. Ou seja, Deus pode usar, presta atenção no que eu quero te dizer, Deus pode usar qualquer um de vocês, desde que vocês sejam fiéis. Fiéis ao que? Ao chamado do Senhor. Fiéis ao Senhor, fiéis ao centro do coração dele. Para a gente encerrar, a gente não pode perder a noção do poder de Deus, porque é o poder de Deus que muda a realidade. Nós temos, querido, uma boa estratégia, ou seja, nós usamos células. É uma boa estratégia, é uma boa estratégia. Nós já provamos o quanto que ela é produtiva. O nosso crescimento muito se dá pela estratégia, ou seja, ela nos favorece. Os nossos encontros com Deus, tudo são ótimas ferramentas. O céu, os nossos cursos, eles te capacitam, eles te preparam para fazer isso tudo. Mas no final das contas, a gente entende que isso tudo é importante. As células são importantes, os encontros são importantes, o céu é importante, os cursos, tudo é importante. Mas no final das contas, o que resolve mesmo é o poder de Deus. As outras coisas são auxiliares, mas se o poder de Deus nos mover, nós vamos ser muito efetivos. Fica de pé no seu lugar. Preste atenção. Se nós não temos a unção, fala comigo assim: se eu não tenho a unção, eu não vou muito longe. De boa vontade, preste atenção. De boa vontade, com sua determinação, você pode ir a muitos lugares. Mas se você for cheio de Deus, você vai aonde ninguém pode. Aleluia. Você vai ir muito além do que você mesmo acredita. O que você precisa ter? Você precisa, olha, todas essas coisas você tem que ter em mente. Entre o semear e o colher, nós precisamos do poder de Deus para levar a planta a crescer. E isso não vem de nós, é do Senhor. Como é que termina aquela história? Aquela história termina com o seguinte, com Jesus dizendo para eles: a minha comida é fazer a vontade de Deus, o meu alimento é de fazer a vontade de Deus. Eles trouxeram pão e Jesus virou e falou assim: eu estou satisfeito. A gente não pararam ali para saciar a sua vontade. Você sabe qual que é o combustível que você precisa para fazer a obra de Deus? É a vida de Deus, é a presença dele. Se você faz a obra de Deus, se você é um daqueles que estão semeando e colhendo, mas você está se arrastando, eu quero dizer para você o seguinte: você precisa se alimentar da fonte certa. E a fonte certa é o Senhor. É Ele que é o alimento, é Ele que nos fortalece. E a vida dele está disponível para nós, todos os dias, todo momento. Aqueles discípulos foram lá e voltaram com comida. Talvez você olhe para a sua vida e diga: eu estou precisando de férias, eu estou precisando de um descanso, eu estou precisando daquilo, daquilo outro. Querido, você precisa de Deus na sua vida, você precisa da presença dele na sua vida, porque quando ele caminha no nosso meio, como está acontecendo agora, as nossas necessidades são supridas, e o nosso coração se volta para Ele, para fazer aquilo que agrada o Senhor.
Qual foi o resultado daquela parada ali? Aquela mulher que tinha ido buscar água deixou o vaso lá, porque ela tinha bebido de uma água viva. E aí o que acontece? Ela voltou para a cidade. E quando ela voltou para a cidade, ela disse: olha, eu encontrei um homem. Eu encontrei, na verdade, tudo que eu preciso. E ele me disse tudo que eu estou fazendo. E aí sabe o que aconteceu? O povo daquela cidade foi atrás. E quando eles chegaram lá, eu fico imaginando o espanto dos discípulos, vendo aquele monte de samaritanos chegando. E todos eles para ouvir o Senhor. Sabe por quê? Porque uma mulher, diga comigo, uma mulher entendeu o propósito. Agora você já imaginou se aqueles discípulos tivessem entrado na cidade, tendo em mente o propósito de Deus, tendo em mente o poder, tendo em mente a noção de oportunidade, de urgência, eles já poderiam ter voltado com aquele povo. E aquele povo chegou diante de Jesus. Ah, pastor, o povo quer só a bênção. Quer mesmo. E nós temos a bênção para dar. Mas sabe o que a Bíblia diz? Que aquele povo que foi ali por causa da bênção, ele chegou ali, eles insistiram com Jesus para que eles ficassem. Jesus, fica conosco, fica mais um tempo conosco. E Jesus ficou mais 2 dias ali. Sabe por quê? Para dar água para eles, a água que eles precisavam. E querido, nós estamos aqui hoje para beber dessa água, para fluir nessa água. E eu quero fazer um apelo nessa noite. Aqueles que já entenderam o chamado de semear e de colher, já entenderam isso e têm um coração para isso, mas que estão se sentindo cansados, abatidos, desanimados. Eu quero dizer para você que Jesus tem água para você. E hoje é a noite de alinhar as coisas que estão desalinhadas e entenderem o propósito. Aquela lição moveu os discípulos. E depois disso, o testemunho dos discípulos mostra que eles compreenderam todas essas coisas e eles partiram para fazer a vontade de Deus. Você está aqui hoje para ser preparado, para ser enviado para o lugar de onde você veio. Se essa é a sua condição nessa noite, enquanto nós adoramos, eu quero te convidar a sair do seu lugar e vir beber dessa água. Só se você tem sede, só se você tem vontade, porque olha, Jesus está no nosso meio. Vamos adorar o Senhor. Fica à vontade, Jesus. Fica à vontade, Espírito Santo. Age no nosso meio, Espírito Santo. Oh, precioso Jesus, posso ouvir os teus passos na minha parte, em minha direção. Só pra ficar comigo.
sede, o seu desejo. Não existe outra pessoa. Eu desejo mais. Não existe outro lugar. Não existe outra pessoa. Eu desejo mais. Levante as suas mãos, querido. Querido, em nome de Jesus. Não é a canção, não é o meu apelo, mas é o seu coração que faz a diferença. É o seu coração, é a sua vontade, é o seu desejo. A Bíblia diz que ao que tem sede, Ele dá águas. Querido, em nome de Jesus, a vontade de Deus é que nós possamos avançar para um novo nível de intimidade, um novo nível de avanço no reino, de crescimento. Nós somos gratos por aquilo que Deus já fez, mas Deus vai fazer mais através de você. Você precisa, querido, se encher do Senhor. Você precisa se encher do Senhor. Sabe, o cansaço, as lutas, as dificuldades, o poder de Deus é a solução, o poder de Deus é a resposta, e Ele está no nosso meio. Querido, é através da adoração, é através do seu coração disposto ao Senhor que você vai. Você está aqui hoje para receber do Senhor, para ser enviado de volta, e para chegar na sua casa, no seu trabalho, e poder mudar a realidade das pessoas lá. Mas para isso acontecer, a vida de Deus precisa fluir no seu coração. E é isso que Deus quer fazer na sua vida. Por isso eu quero te desafiar a levantar suas mãos, abrir os seus lábios e declarar para o Senhor que você quer de fato, e buscar o Senhor com intensidade, e dizer: Senhor, eu quero, Senhor, eu quero do Senhor, eu quero dessa água. Oh Deus, o Senhor é o que eu quero, o que eu desejo é a tua presença, o que eu desejo é ser cheio, em nome de Jesus, em nome de Jesus.
Quantos aqui estão cheios da presença? A palavra do Senhor para nós hoje, Atos capítulo 1, verso 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra, E o Senhor nessa noite, Ele te envia para a sua Jerusalém, para a sua Judeia, para a sua Samaria, para os confins da terra. E eu declaro sobre a sua vida: seja frutífero, seja frutífero, seja frutífero, seja frutífero. Gere, essa é a realidade que Deus quer que você viva todos os dias da sua vida. Essa é a realidade que a sua vida precisa ser transformada. A presença do Senhor é um alvo a ser buscado todos os dias, porque nós queremos mais, mas precisa ser desfrutado disso todos os dias. Você vive debaixo de uma aliança maior, e na nova aliança o Espírito está em você, Deus está em você, a vida